Olá, coelhinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy. Hoje eu vou estar trazendo o capítulo de número 16 do Guardião do Conde, a festa dos Conde Gêmeos. Então, antes de mais nada, se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, deixa o like logo no início desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá? Então, sem delongas, eu vou estar narrando aqui para vocês a continuação. Então, bora lá. Paramos em frente a uma porta e ficamos nos olhando por um momento. Por alguma razão, eu não consegui deixar de encará-lo, e o vampiro se aproximou mais. Ele encarava minha boca e eu a dele. Um desejo tomou conta de beijar seus lábios novamente, até que ele levantou uma das mãos tocando em meu rosto, que fez meu corpo estremecer com o frio de sua pele. É loucura o que vou te dizer, mas acho que estou me apaixonando por você, Shawzan. Fiquei em silêncio e ele continuou. Você é tão especial que quando te toco faz meu corpo reacender. Boa noite, Conde Yangbu. Te vejo amanhã à noite. Me virei para a porta e abri. Ao fechar, ele ficou ali, parado, sorrindo. Eu queria apenas dormir. Estava preocupado com meu amigo Max e ficava pensando o que poderia acontecer com ele se caso a transformação acontecesse. Estava com medo pelo meu amigo. Quando olhei para o quarto, que tem uma bela visão, realmente, aquele castelo parecia mesmo um lar de grandes reis, príncipes, mas ao invés disso, moravam vampiros. Eles tinham razão em manter o castelo impecável. Fiquei de boca aberta com cada detalhe. Era a segunda vez que estava ali e sempre me surpreendia com a beleza. Sem falar do quarto que Yangbo tinha arranjado para mim. Eu não merecia tanto. Era o quarto mais bonito que já vi em toda a minha vida, nesse elegante castelo. Entrei examinando a enorme variedade de objetos que haviam sido colocados ali para meu conforto. Pensei, Yangbo já tinha planejado tudo, até que meus olhos pararam na cama extraordinária em que eu iria dormir. Ao longo dos dosséis altíssimos exibiam-se entalhes detalhados de imagens de animais, circundando as bordas e subindo até o alto, onde havia um homem coroado. Eu não entendia nada o significado dos entalhes extraordinários que adornavam aquelas molduras de madeira, mas, mesmo assim, olhava-os atentamente, de forma que sua beleza não foi desperdiçada comigo, apesar da minha criação humilde. Ao lado da cama havia um buquê enorme, com mais de 100 flores cor-de-rosa, o que achei de muita gentileza dele. Nunca ninguém tinha me dado um buquê de rosas. Colocada em um vaso imenso na mesinha de cabeceira, senti meu rosto corar. Era nítido que ele queria me agradar. A roupa de cama era tão magnífica quanto tudo que já tinha visto em toda a minha vida. Ousei me jogar nela, e um arrepio me percorreu quando mergulhei nos lençóis de seda pura. Foi uma sensação tão prazerosa que fiquei momentaneamente tentado a tirar toda a minha roupa. Em vez disso, lentamente corri as mãos pelos lençóis. Meus sentidos rapidamente mergulharam em sensações exóticas e, estranhamente, me fez lembrar daquele sonho com o vampiro Yangbo e novamente senti meu rosto queimar. Influenciado por tanto luxo, fui surpreendido, em meio ao encantamento, quando uma luz subitamente entrou pela porta do quarto. Quem está aí? Perguntei, sentando e trazendo os lençóis de seda até o pescoço. Apenas eu, seu servo para todo sempre. Foi a resposta gentil, mas revirei os olhos e rapidamente me levantei da cama, tentando arrumar a bagunça do lençol, que insistia em ficar desarrumada. Olhei no relógio que marcava quase meia-noite e pensei, ele não vai dormir? Droga, claro, ele não dorme. E respondi, pode entrar. Yangbo abriu a porta do meu quarto, mas não passou da soleira. Através da luz fraca do corredor, pude ver claramente o perfil de seu corpo. Ao notar as longas unhas, não fosse sua gentileza, seria assustador. Esperei que ele falasse.
Eu apenas gostaria de saber se o quarto está do seu acordo. Quiser, posso ver outros, disse ele permanecendo do lado de fora. Está mais que perfeito. Agradeço a gentileza, Yang-bo. Não se preocupe, eu vou dormir. Tenha uma boa noite. Está bem, Padre Shaozan. O que precisar é só me chamar. Bons sonhos. E ele saiu e não ouvi mais sua voz. Rapidamente me levantei da cama em direção à porta e passei a chave com medo que ele no meio da noite entrasse. Eu o conhecia bem. Ele era capaz disso. Apaguei a luz do abajur, tirei minhas roupas, ficando só de cueca. Eu queria sentir aqueles lençóis sobre a pele. Então, sem muito pensar, me joguei nelas, abraçando travesseiros, sentindo o perfume do mesmo e acabei adormecendo. Um pequeno grupo de vampiros da Cursed Blood chegaram à sede do castelo. Jiansheng já estava recebendo os convidados ilustres. Os convidados eram nobres vampiros de vários clãs espalhados pela Romênia, junto dos vampiros da Grande Inglaterra e outros países. Conde Lão-Andi tinha convidado bastante pessoas. O castelo estava bem iluminado. A sala principal enchia os olhos. Não era uma festa de aniversário tradicional, com bolos, salgadinhos, típicos de um aniversário. Para os vampiros, era bem diferente. Parecia mais uma boate chique ao estilo gótico. A iluminação era escassa, quase sombrio, a não ser pelas luzes piscantes e o som da música eletrônica que invadia o lugar. Jiansheng aquela noite estava bem vestido, parecendo um lord inglês, mas com o charme do look vampiresco. Quando ele olhou a lista dos convidados, ele se preocupou. Deveria aparecer mais ou menos 200 convidados. Por horas, os condes da Transilvânia eram bem conhecidos. Todos sabiam dos gêmeos vampiros e ficaram mais admirados quando eles resolveram dar uma enorme festa no grande castelo das Almas Feridas, que não acontecia há uns 30 anos. Jiansheng estava na entrada do castelo e não tinha visto ainda Conde Yang-bo e nem Conde Lão-Andi. Quem estava ajudando ele com os visitantes era o vampiro Zi. Jiansheng, aqui está ficando fora de controle. Olha essa gente toda. Já está passando dos 200 convidados. Daqui a pouco vai lotar. O que você quer que eu faça, Zi? Os humanos foram entrando. Veja pelo lado bom. Podemos deixar alguns para o jantar no final da festa, Jiansheng, disse um vampiro com seus trajes vikings, e de repente aparecem 2 vampiros cyberpunks. Queremos um quarto reserva para nos alimentar e transar, Conde Jiansheng. Você pode se juntar a nós depois, disse a vampira de cabelos rosados com os olhos azul brilhante. Claro, Sally. Vou adorar me juntar com vocês mais tarde. Fique à vontade na festa. Eu vou atrás do Conde Lão-Andi. Com licença. Para variar, Jiansheng estava mais animado. Estava preparando uma grande surpresa para os gêmeos. Não era sempre que se faziam 401 anos de idade, um número bastante curioso e memorável. Passaram por muitas coisas. Era de se esperar que eles mereciam algo especial, principalmente Yang-bo, pensava Jiansheng. Ele estava decidido em reconquistar o vampiro, então pensou em cada detalhe da surpresa. Pelos arredores da pequena cidade, o povo começou a se agitar falando da grande festa. O problema é que era só para os vampiros, mas os simpatizantes do bar Taberna dos Guerreiros ficou sabendo da festa. Então se espalhou rapidamente, e Jiansheng estava tendo problema com os intrusos. Os seguranças não estavam dando conta de tantas pessoas. Os vampiros do clã dos vikings, que vieram do país de Gales, olhavam para os humanos que ali andavam, pensando: temos muita carne para alimentar essa noite. Sim, mas sangue para o nosso mestre. Essa festa foi uma ótima ocasião para o mestre. Já falou com o Jiansheng? Sim, mas o idiota pensa que é outra coisa. Nem imagino o que espera. Perfeito.
Vamos nos misturar. Padre Xiaozan estava de batina. Como sempre, nenhuma moda masculina para a noite lhe cairia tão bem quanto aquela túnica severamente cortada. Ele decidiu se vestir daquela maneira. Era mais cômodo. Ele não queria extravagâncias. Lembrava que era um padre e tinha que se comportar como um. Mas Yang Bo, olhando para ele da janela no quarto que tinha arranjado para ele, ficou pensando. Mesmo com aquela batina tinha seu charme, que se alargava levemente de cima para baixo. Os inúmeros botãozinhos preta que a fechavam da bainha até o pescoço deixava ele charmoso, ao menos Yang Bo achava. Yang Bo, ao contrário, queria estar bem vestido naquela noite. Se alegrou só pelo fato do padre Xiaozan estar presente. Decidiu usar um frock coat vitoriano, todo em azul turquesa, com algumas rendas na bainha e uma calça social justa com uma bota de couro que ia até os joelhos e na cabeça uma cartola. Yang Bo queria impressionar o padre Xiaozan. O DJ já animava a festa e os convidados foram entrando. Alguns vampiros das listas foram chegando, mas ainda nem Yang Bo e nem Lan Wangji tinham dado o ar da graça. Lan Wangji ainda estava em seus aposentos se preparando. O vampiro também queria impressionar. Ele também usaria um frock coat, mas Lan Wangji sempre gostou de chamar a atenção mais que o seu irmão. Ele usaria uma frock todo vermelho com preto e uma cartola. Quando os convidados e seus irmãos, entre os convidados humanos, viu que estava perfeito a roupa, se deu conta que ele parecia uma cópia quase exata de Conde Yang Bo. Tinha que admitir para si mesmo. Os dois eram muito parecidos e se gabou. Você está incrível, Conde Lan Wangji. Ele não vai te resistir essa noite. Lan Wangji desceu as longas escadas, parecendo um rei. Olhou o castelo, estava cheio. Logo atrás dele, quem aparece tão surpreso com o castelo cheio? Padre Xiaozan. Lan Wangji ficou parado na escada, olhou de cima a baixo o jovem padre e disse: Gostei do seu traje. Comportado, dá um ar de misterioso e exótico. Só faltou o colar de alho no pescoço. Xiaozan não disse nada, mas ficou reparando nas roupas do vampiro. Ele estava bem vestido e nem parecia ele. Sou padre e exorcista. Tenho que me vestir como um. Me sinto à vontade assim. É, tem razão. Mas eu gosto assim do seu jeito simples. Não esconde o que você é. Bom, vamos descer. Seja bem-vindo à minha festa. Padre Xiaozan ficou surpreso com a decoração e os convidados. Nem parecia mais aquele castelo misterioso. Ele viu os vampiros de vários clãs se misturavam entre os humanos e simpatizantes. Para um humano, seria difícil descobrir quem era vampiro ou humano, pois todos usavam trajes tradicionais de capas pretas, vestidos, roupas de couro absurdamente apertado, com botas de cano e coturnos. Outros usavam roupas vitorianas e alguns figurinos mais modernos. Um convite bem apropriado para um exótico submundo. Um vampiro poderia sentir o cheiro de um humano, mas Padre Xiaozan, só de olhar, não sabia se era humano ou um vampiro. Padre Xiaozan chegou no meio do salão, ao lado de Lan Wangji. Ele viu que as pessoas dançavam ao som do DJ, uma música que ele nunca tinha ouvido. Era batuques estranhos com luzes, mas ele sabia que era o gosto preferido deles. Então, ele só tinha que se acostumar, mas em seu coração bateu uma tristeza. Ele queria estar ali junto do amigo, Padre Max. Ficou pensando como ele estava. Poderia encarar tudo ali ao lado do grande amigo. Além disso, seus olhos o procuravam também, a única pessoa que valeria a pena estar ali. Mas ele não via e olhou perto da grande lareira e viu Jian Sheng com alguns vampiros. Parecia que ele estava ansioso para vê-lo entrar, triunfal. Lan Wangji viu que Padre Xiaozan estava calado, pensativo, e ele ofereceu uma bebida. Vinho?
Eu não bebo, Conde Lamandi, respondeu friamente. Certo. Então, o que posso servir para você? Lamandi foi até um garçom que estava servindo as bebidas e pediu um vinho. Notou que se aproximava um vampiro loiro com tranças de lado e a nuca raspada, os olhos azuis com uma longa barba trançada. Parecia um guerreiro viking e ele o conhecia tão bem que fazia muito tempo que não o via. Arne, ele disse, fazendo um sinal de reconhecimento. Já o vampiro ergueu os olhos direto para Xiaozan com uma expressão mal-humorada. Quando Xiaozan olhou para ele, ouviu seus pensamentos na mesma hora. Como ele se parece com o Lord Wei Wuxian, mas eu saberia a diferença. Porque o Lorde não usaria trajes tão insignificantes como os de um padre. Mas esse cheiro doce que ele tem. Quem é seu amigo? Perguntou o vampiro loiro. Logo me prontifiquei a me apresentar. Sou o padre Xiaozan, disse estendendo minha mão ao vampiro. O vampiro observou de cima a baixo surpreso, embora eu esperasse ele me responder. Arne Balder, respondeu pegando em minha mão e puxou o braço e cheirou. Lawandi rapidamente olhou furioso para o vampiro loiro. Pensei que o tal de Arne iria arrancar meu braço fora. E ele colocou sua mão sobre meu pulso e pediu para o outro vampiro que soltasse. Larga, Arne, se não quiser perder seus membros. Calma, Conde Lawandi. Vejo que o padre é muito importante para você. Não faria nada a ele. Afinal, por que esses vampiros, quando me via, ficavam loucos por mim? Falavam do meu cheiro, da minha aparência. Caramba, isso já estava me cansando. Que droga! Eu daria de tudo para não ter conhecido esses vampiros. Por um momento fiquei com saudade de expulsar demônios. Era bem melhor do que ser disputado por esses sanguessugas de pernas. Me solta, não preciso que me defenda. Vão andar por aí, com licença. Saí de perto daqueles vampiros. Eu já estava cansado de ser o prato cheio para eles. Só notava os olhares dos outros vampiros em cima de mim, me devorando, e tentavam lançar seus encantos sobre mim. Alguns cochichavam, e esses tontos nem imaginavam que eu podia escutar seus pensamentos. E eu tentava não ficar concentrado nelas, mas vinha como um raio, e estava me levando à loucura. Escutava coisas pervertidas como: olha aquele humano, ele é apetitoso. Ele se parece tanto com ele. O sexo com ele pode ser inesquecível. Ele tem cheiro de virgem. Arrisquei um rápido olhar e foi o suficiente para certificar que outro vampiro me olhava. Ao ouvir uma das vampiras vestidas de gótica dizer em pensamento: ele está tão lindo naqueles trajes. Ah, se eu tivesse chance com ele, mas claro que não poderia competir com esse padre, pois a forma que o conde Yangbo olha para ele me faz desistir. Dirigi meu olhar por toda a sala, procurando ele. Como eu queria ouvir seus pensamentos. Minhas mãos inexplicavelmente tremiam e eu sentia os olhares dele. Foi quando o encontrei, seus olhos fixos em mim, vindo em minha direção. Eu não podia negar, ele estava muito bonito. Nunca tinha visto nada como aquilo e o sorriso dele, como se quisesse me seduzir, fez com que meu coração batesse tão rápido e ele se aproximava mais. Ele parou bem perto de mim. Senti o hálito frio vindo de seus lábios. E eu não consegui desviar o olhar e só senti sua mão pegando em minha nuca e a outra mão na cintura. Virou minha cabeça para bem perto dos dele. Olhou tão firmemente dentro dos meus olhos que não conseguia pensar em nada. E de um jeito tão delicado, prendeu seus lábios com os meus. Conde Yangbo estava me beijando na frente de tantos convidados olhando para a gente. E aí, pessoal? Nossa, esse capítulo foi, né? Que chegada triunfal, né? Do Conde Yangbo e pegou o padre Xiaozan de jeito, né? Na frente de todos os convidados. Eu espero que vocês tenham conseguido imaginar essa cena. Eu tentei, assim, narrar calmamente, pausadamente, para vocês poderem
entender, né? Porque eu, né, tava tentando aqui não respirar muito. É complicado, gente, narrar. É complicado, mas eu gosto, né, de fazer isso aqui para vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse capítulo de hoje, que foi bem assim, muito especial, né? Todos os vampiros, né, olhando pro padre Chauzan, desejando, querendo saber quem que é esse padre. E, claro, eles, os convidados, perceberam a semelhança, né, do Chauzan com o antigo vampiro lá, o Conde Wei Wuxian, né? Tá assim, cada dia, não, cada dia, cada capítulo mais misterioso, né? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado até o final desse capítulo, né? Deixem nos comentários o que vocês sentiram, né? Se deram para, sim, para imaginar a cena, né? Se eu conseguir descrever bem a festa, a ironia, né? Também o jeito engraçado, né? Do Conde Lawandi, né? Que ele é bem diferente, assim, do Conde Yangbo, né? Então, os dois querendo chamar a atenção do Padre Chauzan, né? Posso garantir para vocês que os dois estavam bem apresentados, não é mesmo? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, né? Não esqueça de, antes de sair desse vídeo, deixa o like, por favor. Peço para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo, tá? E me siga lá no Instagram, @lucianammnovel, para vocês ficarem sabendo quando eu colocar novos capítulos, tá? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo capítulo. Tchau!